Bom dia. Vou iniciar a palestra. Essa apresentação foi feita a quatro mãos. Eu agradeço aí a participação do Luiz Martinez. Rapidamente, vou apresentar, dar um overview sobre a Vocollect. Nós somos uma empresa aí de mais de 26 anos no mercado, onde nós temos mais de 2.000 clientes globalmente e 1 milhão de usuários Vocollect utilizando a nossa solução ao redor do mundo. A média de ganhos que nós provemos aí com a solução da Vocollect varia de 35% em termos de produtividade e 25% em aumento de acuracidade. Isso tudo dando um retorno aproximado de mais de 20 bilhões de dólares anuais aí para os nossos clientes. Temos mais de 60 países com essas instalações e somos o líder global aí na captura de dados por voz. Qual é a mensagem da Vocollect? Que nós provemos uma solução para aprimorar suas operações. Isto é, através de uma solução de ponta a ponta, nós vamos proporcionar para que o seu negócio seja executado de uma forma muito mais efetiva. E um segundo ponto não menos importante é que vocês terão informações para otimizar sua tomada de decisões, uma vez que a execução está sendo feita de uma forma muito mais efetiva e muito mais acurada. E o terceiro ponto é que seus funcionários vão ter uma experiência de primeira linha, com uma tecnologia que vai proporcionar uma melhor forma de execução, uma forma ergonômica, e para que eles atinjam melhores indicadores aí dentro da sua operação. Tá? A nossa solução, ela integra-se com praticamente qualquer fonte de dados. Então, a maioria das empresas tem dúvida se o seu WMS pode ser integrado com a solução da Vocollect, e isso não é um problema. Ele pode ser integrado com qualquer fonte de dados de diversas formas. A solução foi criada especificamente para centros de distribuição, isso é, foi pensada para ambientes robustos, ambientes com muito barulho, com operadores ou funcionários com um baixo nível de escolaridade, ambientes sujos. Então, essa solução ela foi criada e ela é aprimorada para poder atender às necessidades de centros de distribuição. Ele é inovador, flexível e acessível, e ele foi e está sendo sempre desenvolvido para possibilitar a melhor solução dentro do centro de distribuição. O conceito é simples, a voz nós colocamos como ponto de início. A maioria dos nossos clientes entende que depois da implementação de voz e usufruir da questão de mãos e olhos livres, ele sempre está otimizando seus processos. Então, voz empurra as empresas a terem melhorias adiante depois de sua implementação. Então, o terminal de voz da Vocollect ele foi pensado especificamente para a voz em centro de distribuição. Ele está preparado para atender outras necessidades com complementação de acessórios ou dispositivos. Isto é, pode ser integrado com outros tipos de coletores ou telas, se for o caso, para se ver figuras. Mas isso ainda é uma vantagem da tecnologia para uma futura necessidade. Hoje, como a gente vê, o Brasil não há necessidade de anexar ou utilizar outros devices junto com o terminal de voz. Tá? Aqui um pouquinho só para reforçar a solidez da solução da Vocollect. Essa informação foi levantada pela Supermarket News, uma revista americana, né, em abril de 2013. Das 50 maiores empresas varejistas nos Estados Unidos, 88% delas utilizam a solução de captura de dados por voz da Vocollect. Vocês estão vendo aí, as empresas em negrito são as que utilizam a solução de voz da Vocollect nos Estados Unidos. E por que eu estou mostrando varejo? Porque varejo é um dos segmentos mais agressivos, o qual exige custos bastante competitivos, custos operacionais, e exige a melhor produtividade aí no segmento. Então, aqui reforça a solidez da solução. Tá? Aqui alguns logos que estão utilizando a nossa solução aí na América Latina. Hoje a gente vai estar contando com a apresentação da Cefri.
mas temos também o Pão de Açúcar, com o Dia, dentre outras grandes empresas aqui no mercado brasileiro. Tá? Aqui algumas empresas, alguns logos de empresas mundialmente falando. Se vocês necessitarem de alguma informação específica, por favor, sinalizem. Tá? E aqui a minha mensagem é: o mundo está em constante mudança, exigindo cada vez mais de suas empresas. Então, as organizações, elas estão empurrando para mudanças que considerem as tendências globais. Vou mostrar alguns números que vão também reforçar essa questão da mudança. Esta pesquisa foi realizada aqui pela Hanfield, Robert Frank Sobey. São especialistas de mercado que realizaram essa pesquisa globalmente e tivemos 28% de respondentes e de pessoas que responderam que são do Brasil, né? O que mostra essa tendência? A barra escura é agora e a barra mais clara, cinza, é a projeção para daqui a 5 anos. Então, a projeção é que os 5 maiores pressões, tendências na logística global são o quê? A mudança da expectativa do cliente, o cliente ali na ponta, ele está em constante mudança, ele espera muito mais de suas empresas. A questão da economia global com relação ao trabalho em rede, ele está muito alto e vai aumentar muito mais aí daqui a 5 anos. A pressão por custo, aumento da globalização e complexidade desse ambiente e também a questão de falta de talentos no mercado logístico. Então, essas 5 tendências, elas são muito importantes e elas empurram as suas empresas à mudança. Quer seja porque você está passando por um crescimento, quer seja porque você tem uma pressão por custo. Então, isto é uma situação hoje, em 2013, e vai ser ampliada aí nos próximos 5 anos. Aqui, indo um pouquinho mais na questão de talentos, né? Isso vai ser pior no futuro. Hoje, se vocês já estão passando por uma questão de falta de mão de obra, a tendência é que isso seja pior daqui a 5 anos. Vocês podem ver aqui um warehouse staff, truck drivers. Hoje, se você possui uma falta de talentos, uma falta de recursos, isso a tendência é que seja pior. Então, você tem que buscar soluções flexíveis, soluções que sejam facilmente adaptáveis para a sua mão de obra. Tá? Então, são alguns números que reforçam essa mudança. A gente sugere que vocês entrem em contato com as empresas de tecnologia, com as empresas de consultoria e façam essa pergunta: o que você pode fazer pela minha empresa? A Vocollect está preparada para responder isso através de uma metodologia desenvolvida para ajudá-los a avaliar se realmente e como vocês podem usufruir da tecnologia. Aqui é um resumo desse processo. Nós realizamos uma primeira reunião, realizamos uma visita bem detalhada ao centro de distribuição para avaliar quais os processos que podem usufruir de voz ou não. E apresentamos esse resultado para seus executivos, tomadores de decisão, para uma tomada de decisão, quais seriam os próximos passos, avançar ou não com voz. Ok? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, e agora eu vou passar para o Luiz Martinez, que é diretor superintendente da CEFI, para que ele possa apresentar o case implementado na CEFI. Obrigado, Paula. Bom dia a todos. É uma satisfação eu estar aqui falando um pouco da nossa experiência, do case da implantação do sistema de voz da Vocollect na CEFRE. Desculpe um pouco a minha voz aí, hoje eu estou um pouco rouco, mas vamos lá. Em primeiro lugar, gostaria de falar rapidamente da CEFRE, é uma unidade localizada em Mairink. Tem uma área operacional grande, não vou detalhar todos os itens que os senhores estão observando aí. Temos câmaras de congelados, resfriados, armazéns de secos, túneis de congelamento, docas específicas para diversas alturas de veículos, pátios amplos para manobra, estacionamento e tomada de frio, etc., de carretas reefer ou não. Balança rodoviária, a gente enfatiza a balança rodoviária
um pouco aí, até porque faz parte da nossa cultura e dos nossos processos, uma preocupação muito grande com a acuracidade das nossas movimentações e dos nossos estoques. E a balança rodoviária é um dos filtros utilizados, integrada também ao nosso WMS. Temos lá a inspeção federal do CIF, principalmente voltado a mercados de exportação, que é um dos pontos fortes da CEFRE, e uma infraestrutura de apoio aos caminhoneiros. A CEFRE, essa é uma foto recente, ela foi constituída há 40 anos, é uma das empresas pioneiras nesse segmento no Brasil, já com o conceito de câmaras grandes, com utilização de empilhadeiras, com 12 metros de vão livre para utilização interna do CD. Aqui eu coloquei algumas fotos só para algumas pessoas que não têm ideia do detalhamento de algumas operações em frios. Então, aqueles que conhecem, posso ser um pouco redundante, mas é importante falar um pouco da nossa atividade e alguns desafios impostos, né? Então, nós temos aí fotos de câmaras. Essa primeira à esquerda é uma estrutura porta-pallet, onde pode-se observar vários tamanhos, né, dos vãos dos pallets. Nós temos 4 tipos de altura para os pallets, classificados por um algoritmo do sistema, observando a curva ABC dos produtos, qual produto que gira mais, deve ficar próximo às saídas, etc. Esses ambientes, como se observa aí do lado direito, essa foto também da câmara, é uma câmara de menos 30 graus Celsius, isso nos impõe algumas condições operacionais, algumas dificuldades adicionais de operação, mas são câmaras altas, amplas e com mix compartilhado de vários clientes. A CEFRE não é dona dos produtos, a CEFRE presta serviços aos proprietários dos produtos. Nós somos um CD de frios para os vários clientes. Temos aí a Inspeção Federal número 72, uma das primeiras unidades certificadas no Brasil. A anticâmara também é climatizada, é uma área intermediária de classificação de produtos, tanto para entrada quanto para saída, e ali é controle da balança, etc. Temos também cargas paletizadas e granéis, como a maioria dos CDs no Brasil, pouca padronização ainda, embora seja uma tendência observada na maioria dos nossos clientes de migrarem para operações paletizadas. Docas, pátios, túneis de congelamento. Eu chamo a atenção de vocês para essa foto, não especificamente o fato de se estar lendo a caixa, mas ao que está escrito aqui, WMS integrado a todas as operações. É importante ressaltar que o sucesso do nosso case com VolCollect, ele foi muito amparado pelo WMS, que comanda todas as operações da CEFRE, e a facilidade que tivemos integrar o VolCollect às nossas operações comandadas pelo WMS. Então, o nosso WMS, ele não tem nada digitado, ninguém digita, a captura de dados é sempre por arquivos eletrônicos, para evitar erros, e é uma busca contínua em melhoria de processo e melhoria de acuracidade. Na foto ao lado é uma foto simples aí de inspeção de saídas e um equipamento de voz da VolCollect, um dos modelos que utilizamos. Existem modelos mais recentes, a VolCollect sempre está com novidades e desenvolvendo modelos que podem atender às especificidades de cada operação, e esse é o modelo que a gente utiliza atualmente. Falando um pouquinho ainda
de volumes de operação, nós temos nas nossas unidades, uma separação de 1 milhão de caixas por mês, algo em torno de 30 a 35 mil caixas por dia. Caixas essas onde o VolCollect nos ajuda a selecionar o lote solicitado pelo cliente, de acordo com o critério de cada cliente. Tem cliente que é o produto que vai vencer primeiro, tem cliente que é o produto que chegou primeiro. Todas essas parametrizações são possíveis fazer no nosso sistema e o VolCollect contribui para a acuracidade dessas separações. Temos 6.000 itens, 6.000 SKUs ativos na unidade, o que para uma unidade de frios torna a operação também mais complexa. Um fator importante que eu ressaltaria da nossa operação de frios também é que lidamos prioritariamente com alimentos, produtos de baixo valor agregado, e é sempre uma dificuldade muito grande conseguirmos tecnologias eficazes e que tragam um retorno de investimento adequado, considerando que o valor agregado dos produtos são muito baixos e, consequentemente, as nossas tarifas para operar esses volumes dos nossos clientes devem acompanhar um percentual, normalmente, desses produtos. Então, é um desafio, e a tecnologia de voz permitiu que tivéssemos, no nosso caso, um retorno do investimento em 14 meses, o que para nós está dentro do objetivo da empresa. É um case de sucesso. Vamos lá, aqui nós vemos uma foto aí de separação de lácteos, mas vamos iniciar. Eu gostaria de sinalizar para vocês as principais vantagens de se operar, no nosso caso, que a gente constatou a operação com o sistema de voz. Acho bastante pertinente às pessoas que estão em dúvida sobre a eficácia dessa tecnologia, sobre os principais desafios, paradigmas de utilização. Eu vou procurar aqui informar como isso aconteceu na nossa experiência, na nossa operação. Então, nós vamos comparar aqui 3 tipos de tecnologia. A primeira é o checklist. Eu vou passar a próxima foto. Vocês vão se lembrar bem do que a gente está se referindo, né? A primeira foto da esquerda, checklist, uma pessoa com uma prancheta na mão, que entra no armazém para selecionar um pedido com base no que está relacionado no checklist. Eu vou daqui a pouco detalhar as vantagens e desvantagens de cada uma desses casos. O coletor de radiofrequência é bastante usado em várias operações. Aí a foto de um deles. No nosso caso, foi muito difícil lidar com esse equipamento, porque o visor dele, a vedação do visor dele é uma das coisas que a gente se depara até hoje com muita dificuldade no mercado. É muito comum esse tipo de equipamento em câmaras frias. Ele praticamente congela lá dentro da câmara, não afeta o desempenho dele, ele opera sem problema nenhum nessas condições. Só que quando ele sai para fora da câmara, há uma condensação, ele fica todo molhado e isso infiltra, é muito comum infiltrar água nos seus componentes e a vida útil dele é muito prejudicada em função disso. Aí um sistema de voz da VolCollect, onde demonstra o equipamento na cabeça do separador. Nesse caso aí é uma operação de resfriados, então ele não está com capuz. No caso de congelados, o EPI é mais reforçado e ele usa um capuz para não prejudicar
para ele não ficar exposto à temperatura de menos 25, 30 graus, tanto falando quanto pela a cabeça do colaborador. Vamos lá, vamos ao comparativo. Alguns itens que, no nosso caso, foram fundamentais. Talvez as pessoas não tenham ideia, mas operar um checklist dentro de uma câmara frigorífica, a pessoa normalmente está de luva, num freezer, imagine um freezer, e caneta congela, e a luva é uma dificuldade enorme para você escrever alguma coisa com as luvas mais grossas. Então se usava lápis e era muito difícil se lidar com isso. Havia muito erro de digitação quando a pessoa ia repassar isso para o computador fora da câmara. No coletor de radiofrequência, a gente parou de usar o lápis, mas a luva dificulta muito a utilização das teclas dentro das câmaras. Então, ele ganhou em termos de acuracidade do checklist, mas o comando de voz certamente é uma solução melhor para nós, levando em conta esse fator. Porque não há digitação, não há dificuldade em ler o que está escrito, né? Então, aí, a prancheta na mão, né, no caso do checklist, no caso dos coletores de radiofrequência, é um equipamento mais robusto, mais pesado, ainda mais que ele tem suas proteções, ou tentam ter suas proteções para o frio, mas é muito comum o separador de pedido deixar esse equipamento sobre uma caixa, sobre um pallet, na hora de pegar uma caixa mais pesada. E nesse caso, já tivemos ocorrências de perder equipamentos por caírem, por esquecerem num pallet e outra pessoa movimentar. E no caso do Vol Collect, uma das grandes vantagens dessa solução é que a pessoa fica com as mãos livres. Ele fica com uma posição ergonômica melhor e as mãos completamente livres para pegar volumes. No nosso caso, nós temos caixas que variam de 2 a 3 quilos até 30 quilos. E isso é muito significativo, essa alternativa de estar com as mãos livres. Desculpem, vamos lá. Obviamente, no checklist, a leitura de lápis causa borrões, etc. No coletor, nós temos duas dificuldades. As temperaturas das câmaras, normalmente, se leva muito em conta que as lâmpadas roubam energia do frio. E você não pode colocar lâmpadas que são muito quentes dentro desses ambientes. Então é um ambiente que não é muito claro. É lógico que tem que seguir as normas vigentes de lux, mas sempre está no mínimo dessas normas, para que não perca muita energia dentro da câmara, que a energia seja usada, a energia elétrica, para o equipamento de frio. Então, há uma dificuldade de enxergar o que está escrito dentro do visor por parte dos colaboradores. E no caso do Vol Collect, isso não é necessário. Não há visor, o equipamento fica mais protegido e a comunicação toda é por voz. No início, nós tivemos uma resistência grande por parte dos colaboradores, porque eles não tinham hábito de falar dentro das câmaras. Eles começaram a ficar roucos e a reclamar muito da tecnologia. Então, no caso de resfriados, não houve grandes necessidades de mudança de EPI, mas no caso de congelados, nós tivemos que desenvolver algumas proteções adicionais, basicamente um capuz, daquele que parece uma balaclava de motoqueiro, de piloto de automobilismo, que fica por baixo do capuz do EPI, e isso protegeu mais as pessoas. O comando por voz também é interessante, que
é de fácil treinamento. Bom, eu vou chegar lá, vamos para o próximo item. De novo, papel úmido, etc., porque cada vez que a pessoa sai da câmara, tudo que está muito gelado absorve umidade, e no caso do papel ele fica molhado, rasga. No caso da vedação do coletor de radiofrequência, como eu falei anteriormente, ele é muito ruim, causa oxidação, várias paradas para manutenção desse equipamento. E a tecnologia que usamos ainda, quando usamos esse coletor, é uma tecnologia de um fabricante do Canadá, e a manutenção muitas vezes só era feita lá no Canadá. Então tínhamos muita dificuldade em mantermos uma quantidade adequada de equipamentos para o nosso pessoal. Tínhamos que ter vários equipamentos sobressalentes. A solução de voz resolveu esse problema. Ele realmente é blindado e, no nosso caso, a gente desenvolveu uma capa que fica na cintura do colaborador. Então, ele fica por baixo do EPI. Além dele ficar protegido nessa capa, ele também fica por baixo do EPI do colaborador. A única coisa que fica exposta é o headset. Então, o headphone, no caso da utilização dentro das câmaras, é o que a gente tinha mais dificuldade com os conectores. E a Volcollect conseguiu resolver isso para a gente também. No caso de quebra de equipamento, isso não é aplicável para o checklist, mas para o coletor, como eu falei, quebrava muito, causava muito custo de manutenção. Enquanto que o de voz raramente quebra. É impressionante. Consequentemente, como eu falei, alto custo de manutenção no caso de coletores, e no de voz, baixo custo de manutenção. Eu chamo atenção para vocês também para a segurança dos dados. É muito inseguro o checklist, qualquer pessoa pode pegar aquele documento e você pode ter uma chefia abaixo de você que você não gostaria que autorizasse qualquer pessoa a ir fazer separação, mas ele pode entregar um checklist e falar para uma pessoa não treinada, não capacitada, que entre dentro do ambiente para fazer separação. No caso de coletor, isso é mais difícil, porque você pode cadastrar quem está pré-autorizado e está treinado, e a pessoa tendo o login, ele acessa esse comando, as tarefas de separação. No caso de voz, além do login, tem uma segurança adicional que é o reconhecimento da voz. O sistema, se ele não reconhece aquela pessoa com aquele login, ele não comanda as tarefas. Então, isso no início para a gente foi até um complicador, porque as pessoas gravavam a sua voz na hora do treinamento num ambiente de estúdio, e quando chegavam dentro da câmara, a câmara tem barulho de evaporador, tem barulho de empilhadeira passando por perto. Esses ruídos, às vezes, interferiam nesse reconhecimento. E passamos a fazer o treinamento dentro da câmara. Hoje em dia, isso é muito mais tranquilo, porque a Volcollect desenvolveu equipamentos que filtram muito mais a voz. Então, ele consegue saber que tipo de ruído ele deve filtrar. Isso ajudou muito no reconhecimento e não tem interrupção nas tarefas. No caso de checklist, existem várias fases, vários retrabalhos. Tem a fase de separar, de coletar o produto, alguém digita lá fora, enfim, há riscos maiores quando você tem várias fases de trabalho. No caso de coletor, quem conhece sabe que pode ser operado por lotes, você faz várias tarefas e depois descarrega tudo aquilo no servidor, ou há quem já utilize isso com radiofrequência
em todo o CD, e em real time você comanda, você dá baixa do estoque, você atualiza as localizações de cada lote, de cada produto. E no caso do Voice também tem essa mesma segurança, tanto batch quanto real time. No caso checklist, é comum, quem trabalha em operações de armazém sabe que as embalagens são muito parecidas. Vou citar um exemplo, embalagem de margarina. Embalagem de margarina é uma caixa que pode pesar aí algo em torno de 10 quilos e que tem lá dentro margarina de potinhos de 250 gramas, potinhos de 500 gramas, light, diet, enfim, com sal, sem sal. Então, dá um total de uns 10 SKUs que a embalagem externa é absolutamente igual. É igual. Então, quem vai buscar um produto, no checklist a pessoa lê normalmente. Pegue margarina 250 gramas. É muito comum ele errar. É muito comum ele chegar numa posição, achar que está pegando um tipo e pega outro. No caso do coletor de radiofrequência, tanto ele quanto o Peak Invoice, eles possibilitam que o sistema comande aonde a pessoa deve ir. Ele não fala que produto é. Ele fala, vá para o endereço tal. A pessoa chega no endereço e informa, estou no endereço, o que eu faço agora? Escaneie o pallet, ou fale o número do pallet que está na frente. Ele fala, ou escaneia, no caso do coletor. E o sistema verifica se ele está com o pallet correto. Se ele está com o pallet correto, ele pede para pegar X quantidade de volumes ou X peso de volumes. Isso dá uma garantia muito maior na qualidade da separação. No checklist, o aprendizado é fácil, muito embora cause muitos erros. No coletor de radiofrequência, o aprendizado é mais difícil, porque tem várias telas, vários menus. E no Voice Picking é muito fácil o aprendizado. Ele vai conversando naturalmente com o servidor. É realmente muito simples. A gente perdia algo em torno de 15 dias de treinamento nos coletores. Não que perdia, era um investimento. Esses treinamentos eram em torno de 2 semanas. No caso do Voice Picking, normalmente são 3 a 5 dias. O checklist, a pessoa está dentro do ambiente separando, dentro do armazém, ele bate papo, idem com o coletor de radiofrequência. Ele fala do jogo de futebol com os amigos, ele fala sobre os problemas pessoais dele, porque normalmente é um ambiente onde se concentra, no nosso caso, aproximadamente 20 pessoas simultaneamente. No Voice Picking, isso nos ajudou muito a diminuir a margem de erro em função da concentração. A pessoa presta atenção no que ele está ouvindo do sistema. Então, tanto em termos de produtividade quanto em termos de qualidade da separação, isso ajudou muito. Porque ele tem que conversar com o sistema e não com a pessoa que está do lado. Falei já sobre a dificuldade de leitura. Muitos erros no processo de checklist. No de coletor de radiofrequência, certamente tem uma acuracidade melhor do que o checklist, em função do que a gente já falou anteriormente. E no Voice, nós tivemos um ganho de acuracidade muito importante. E isso é uma tendência do mercado, quem atua com grandes redes varejistas, principalmente, que os contratos estejam atrelados à performance de qualidade. E no nosso caso não é diferente. Os nossos clientes exigem uma acuracidade cada vez maior e com essa tecnologia isso foi possibilitado.
nós realmente atingimos 99,98% de acuracidade. Em alguns casos, temos contratos já com 100%, e isso é uma tendência do mercado. Então, recomendamos, quem tem problema de acuracidade de estoques, que pense muito nessa solução. No caso do checklist, baixa produtividade. Algumas pessoas questionam. Ah, mas eu sou mais rápido quando eu estou com checklist. O sistema para menos a pessoa. Realmente. Mas quando você faz a soma total entre os retrabalhos que você tem, é comum. No nosso caso, a cada pallet separado, a pessoa sai do ambiente de separação e leva para a anticâmara para pesar aquela tarefa. E o sistema diz, ok, está com peso que deveria ter, prossiga. Desculpe. No caso da conferência de um checklist, é muito comum, ou um conferente, ou já na balança, já encontrar erro. A pessoa tem que voltar, tem que selecionar, conferir o pallet inteiro, voltar, trocar o produto. Às vezes ele leva o produto e coloca numa posição picking errada, para pegar o correto, ele coloca o que ele está devolvendo no local errado. A rastreabilidade do sistema fica muito comprometida com esse tipo de ocorrência. E isso para a gente, no caso de coletor e no caso de voice picking, é mais garantido a rastreabilidade. Então, quando a gente fala em produtividade, no caso de voz, ele ganha de todos, principalmente por ter as mãos livres, pelo alto poder de concentração e pela acuracidade dos próprios estoques. Quando ele chega no local e só tem 2 caixas, normalmente o sistema sabe que ali só tem 2 caixas. O sistema não pede 3 e ele fica sem saber o que fazer. Então, o contexto como um todo é mais acurado e ele também ganha produtividade em função disso. No checklist, a gente fala baixa motivação, boa no caso do coletor e ótima no caso do voice picking, porque todo colaborador gosta de se sentir valorizado, gosta de usar uma tecnologia de ponta, gosta de contar isso quando chega em casa, da importância do seu trabalho, gosta de comentar isso com os demais, e ele se sente valorizado realmente quando ele utiliza uma tecnologia de ponta diferenciado como é o de voz. Então, nós temos casos de colaboradores que usam coletores e de colaboradores que usam o Picking Voice. Em que casos a gente usa os coletores? No nosso caso, é para as operações que a gente ainda não tem o comando de voz. Tem algumas operações que a gente precisa migrar para voz. Mas a gente observa as pessoas tendo interesse em também mudar para essa tecnologia. No nosso projeto, é importante a gente ressaltar o apoio que nós tivemos, tanto da Volcollect quanto da CEAL, que é uma parceira da Volcollect aqui no Brasil, na implementação do projeto e na busca do payback que a gente havia estabelecido. Tivemos muita dificuldade, nós fomos pioneiros na utilização dessa tecnologia em 2005 e foram muitas as dificuldades no início e nós só vencemos essas dificuldades em função do apoio que tivemos das empresas e pela estrutura que essas empresas têm no Brasil e o objetivo e o engajamento dessas empresas para nos ajudar. Só um minutinho, eu vou passar para a próxima aqui. Ok. Bom, em resumo, gostaria só de enfatizar
as principais vantagens obtidas com a utilização do equipamento de voz nas nossas operações. Os equipamentos rápidos, você tem que ter uma rede, obviamente, interligada de radiofrequência, fáceis de manejar, fáceis de treinar. Dispensam o uso das mãos, isso é muito importante. Garante tanto a liberdade de movimentos, maior produtividade, principalmente em ambientes frigoríficos. Menor tempo de parada, né, por razões de manutenção. Uma das coisas que a gente ressalta também. Melhoria na qualidade dos serviços prestados, na acuracidade da separação e na acuracidade dos estoques e na perenidade do nosso relacionamento com o cliente, que isso é fundamental para eles. O equipamento tem dimensões e peso menores do que os coletores tradicionais, ficam num local, no nosso caso, na cintura da pessoa, de forma confortável, não incomoda o usuário. Os colaboradores sentem-se motivados e gratificados pelo uso dessa tecnologia e enfatizo também a maior segurança, como eu falei anteriormente, no processo operacional, função do reconhecimento de voz. E uma das coisas que permitem, foi um desafio no início, a gente começou tendo alguma dificuldade, mas hoje as nossas operações também são de peso variado no sistema de voz. Peso variado, para quem não sabe o que é isso, são caixas do mesmo SKU, do mesmo item, que tem pesos diferentes. E você tem que informar o peso de cada caixa que você está separando, para que a nota fiscal emitida para o local de expedição tenha o peso real do produto separado. Então, mesmo em voz, nós temos a opção de falar vírgula, enfim, ter o controle de peso variado. Uma outra coisa que entramos em 2011 foi com a embalagem avulsa na caixa. Nós temos uma operação também que requer a seleção dentro de caixas de fração de volumes. Então, vamos citar um exemplo aí, uma caixa de azeite, um produto de secos. Um dos nossos clientes atende os pontos de entrega por quantidade de lata de azeite, não por quantidade de caixa. Se cada caixa tem 20 latas, isso é muita coisa para ficar na retaguarda lá do local. Eles pedem uma lata. Então, há a abertura da caixa e o sistema diz para quem vai separar, pegue 2 embalagens internas. Então, esse tipo de detalhe pode ser parametrizado pelo usuário, por quem está usando essa tecnologia, no nosso caso, como eu falei anteriormente, integrado ao nosso WMS. Atualmente, 100% das nossas operações de picking são feitas com a tecnologia de voz e as novas aplicações que estão em desenvolvimento são a localização de produtos na câmara, conferência, no recebimento e expedição e inventários. É basicamente isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, a experiência da CEFRE com essa tecnologia, em nome do nosso grupo e das pessoas do nosso patrimônio humano. Queremos agradecer por essa oportunidade de falarmos junto com o VolCollect para todos vocês. Estamos à disposição agora para as perguntas que, porventura, alguém queira fazer. Muito obrigado. Oi, Luiz. Oi, Paula. Aqui é o Marco. Bom, eu queria agradecer aí a excelente apresentação. Acho que esclareceu muita coisa aí sobre essa tecnologia. E, como a gente já imaginava, as perguntas são muitas aqui, tá? Eu vou
passar algumas aí para vocês. Bom, a primeira que eu queria passar é a seguinte. A Lívia Queiroz pergunta o seguinte: quais são as maiores dificuldades no processo de implantação de um sistema como esse? E aí talvez o Luiz ou a Paula possam nos responder aí. Ok. Bom dia. Eu vou responder porque foi um caso prático, né? As maiores dificuldades que nos chamam a atenção, que vale a pena estudar e encontrar alternativas de solução, é você ter um WMS que te dê um respaldo das operações e que ele seja integrado ao sistema de voz. Essa integração, e no nosso caso, o nosso WMS foi desenvolvido internamente, então nossa equipe de desenvolvimento teve que fazer desenvolvimentos importantes nessa integração com o sistema de voz. No início, a gente não podia separar produto de peso variado, isso foi contemplado de forma equivocada no início por nós, mereceu uma correção rápida. No início, tínhamos dificuldade na vírgula ao falar o peso dos produtos, aí a CEAL desenvolveu, a CEAL que nos ajudou nessa integração com o sistema de voz na ocasião. A CEAL desenvolveu essa alternativa de falar a vírgula. Tínhamos também uma outra dificuldade que era o separador chegava no local e não tinha uma alternativa para ele continuar a tarefa caso não tivesse produto abastecido naquele local, e nós inserimos na separação o pula-apanha. Então, quando ele chegava no local que ele não tinha, ele tinha alguma dúvida, ele não precisava ficar parado. E a gente estava perdendo muita produtividade com essas paradas no início da implantação, e a gente instituiu o pula-apanha. Então, ele chegava no local, qualquer dificuldade que ele tinha, ele falava pula-apanha, ele ia para a próxima. E no final da tarefa, ele retornava até aquele local. Para nós, o que foi dificultador também foi a questão de nós tínhamos separadores envergonhados para usar a tecnologia na hora do treinamento, mas tudo isso é superável. Quanto mais a pessoa vai usando, ela vai ficando com uma habilidade muito grande e vai ganhando performance e velocidade. Vou passar para a Paula. Só complementando na resposta do Luiz, basicamente o que a gente vê nos projetos de voz dois pontos de atenção. Um é definir corretamente os processos que vão ser integrados com voz, logo no início, e fazer um projeto que tem um change management bastante assertivo. Envolver os operadores aí durante todo o processo, porque são eles que vão fazer o sucesso da solução. Então, se for para dar alguma sugestão, é que você optando por voz, defina corretamente os processos junto com o seu provedor e também faça um projeto de mudanças aí aliado à implementação tecnológica. Eu queria só complementar que a rede lógica é importante, né? Foi uma das coisas que a gente teve dificuldade. Quem opera com radiofrequência tem que estar muito atento a isso, né? Ou seja, não pode ter pontos neutros, pontos escuros, como se diz, onde a pessoa quer falar com o sistema e ela não tenha sinal, né? Então, a CEAL, as empresas especializadas fazem os testes para que, tanto com o produto, às vezes o próprio armazém, com uma ocupação de 90%, ele dificulta muito o sinal, e você às vezes faz um teste quando ele está com 50% de ocupação. Então, aqueles lotes de produtos adicionais que interferem na transmissão da radiofrequência podem prejudicar o sinal. São coisas que devem ser observadas com a equipe de TI para que isso seja superado. E facilmente
superado com mais rádio base nesses locais. Ok. Bom, tem uma outra pergunta aqui do Fernando Coletti, e ele pergunta o seguinte, acho que aí o Luiz pode responder melhor, né? Como é que foi vender uma solução dessa, vender aí, entre aspas, dentro da empresa, né? Ou seja, quebrar paradigmas existentes que podem existir aí para a implantação de uma tecnologia como essa? Ok, realmente é uma mudança de paradigma e não é simples. No nosso caso, a gente teve um trabalho um pouquinho menos difícil porque estávamos tendo muito problema com a tecnologia anterior. Era insuportável conviver com o nível de quebras que a gente tinha. E isso interrompia os nossos processos. Tinha dia que eu precisava de 30 coletores e tinha 5, 6. E apelava para o checklist, porque a separação tinha que ser realizada. E caía tudo, todos os nossos indicadores de performance, de acuracidade. E a gente precisava de uma solução rápida. Então, caiu como uma luva esse projeto. E foi desafiador a feedback dele. É uma tecnologia que quem olha o preço pode achar caro no início. Mas no nosso caso, em 14 meses, realmente a gente obteve retorno dessa tecnologia. Então, eu chamaria atenção para fazer a conta de todo o processo, de quanto custa, joga aí um ganho de eficiência de 30%, pelo menos. Veja o quanto significa a acuracidade para a sua empresa. Tente valorizar isso, o quanto você paga de produto perecendo no armazém, de erros operacionais. Soma essas coisas e que certamente você vai encontrar payback do projeto para apresentar para os seus superiores. Normalmente, isso é verificado já nos primeiros meses de operação. Recomendo isso. Além de tudo, é uma tecnologia que hoje está mais difundida. No nosso caso, era muito difícil, porque nós fomos buscar essa solução nos Estados Unidos. Nós somos a primeira empresa de frios a usar esse sistema aqui. Então, era um dificultador maior. Mas hoje, você vê casos de grandes empresas usando essa tecnologia e pode usar isso como benchmark. E estamos à disposição também. Tem meus e-mails aí, caso queira alguma informação adicional, a gente pode contribuir no processo de vocês. Ok, Luiz, obrigado. E você acabou respondendo aí a outras questões, pessoal perguntando tempo de payback, enfim, coisas assim, né? Mas tem aí uma outra que várias pessoas perguntaram aqui, talvez a Paula possa responder, que é qual é o investimento médio de uma implantação de um sistema como esse e se existe alguma comparação com outros sistemas, enfim. Você pode comentar um pouquinho mais sobre isso, Paula? Tá, ok. Bom, o que a gente recomenda é que seja feito aquele processo que eu comentei no início da apresentação. A solução de voz não é uma solução de prateleira, né? Como vocês viram, existem questões de integração, existem questões operacionais, existe questão de saber qual processo realmente melhor vai ter benefícios com relação à voz. Então, o que a gente sugere fortemente se você está querendo saber de preços, não vá por preços, vá por retorno sobre investimento. Contacte aí os parceiros da Vocolet, pode me contatar, também está aí meu e-mail, que a gente vai, com todo prazer, faz uma visita ao centro de distribuição, levanta as informações para que seja apresentado o quanto você vai ganhar com o benefício da voz com relação ao investimento versus o retorno, os ganhos que você vai ter com a solução, que é basicamente o retorno sobre o investimento, né? Tá? E normalmente esse retorno varia de 12 a 18 meses aqui no Brasil. Eu gostaria de acrescentar uma informação, que isso é muito pertinente nas empresas, essa preocupação com o custo, né? Eu diria que é parecido
é muito parecido com o custo dos coletores de dados. Então, quem já tem essa tecnologia, não vejo dificuldade alguma em migrar, porque a solução é muito parecida em termos de custo e a rede instalada é a mesma, tem que ficar atento só à frequência, da radiofrequência, etc. Só que o índice de quebra, para quem é operador de frio, principalmente, vocês vão notar isso muito gritante. E mesmo para quem é operador em locais secos, que certamente deve ter um índice de quebra grande com o fato do equipamento de radiofrequência, do coletor, ficar solto em cima de algum local, causar algum acidente. Eu acho que isso é relevante também para vocês fazerem as contas, tá? Ok. Bom, uma outra pergunta aqui também, algumas pessoas fizeram. Então, o Elias Andrade, ele diz o seguinte, sobre o reconhecimento de voz, né, em ambientes com barulhos, como funciona em uma montadora de veículos, onde há inúmeros ruídos, né? E para um operador de empilhadeira, com o barulho da empilhadeira, e ainda uma outra pessoa pergunta, o André pergunta aqui, quando o operador estiver rouco ou resfriado, né, com a voz comprometida, ele pode trabalhar, funciona, não funciona? Vocês podem comentar mais sobre isso? Bom, respondendo, a solução da Vocollect, ela foi desenvolvida pensando em ambientes ruidosos, né? Até o Luiz comentou, né? O treinamento da voz tem que ser feito no ambiente onde vai ser executada a tarefa. Por quê? Porque a solução, ela tem uma inteligência, e é isso que é o diferencial da solução da Vocollect, que ela consegue filtrar ruídos aí, desde o headset e utilizar o template de voz aí criado para cada usuário. É óbvio que se você tem um ambiente ruidoso acima do permitido pela legislação, a solução não é um EPI. Então, você tem que baixar esse nível de ruído para um permitido na legislação e a questão de reconhecimento, ela com certeza não é afetada pelo ruído aí do ambiente. Tá? Com relação à rouquidão, isso também não é um problema, porque existem diversos tipos de reconhecimento de voz. O da Vocollect é com treinamento da voz, isso é, você cria um template para cada usuário, então é como se eu criasse o DNA da voz para cada usuário. E ele, se você tem desvios na voz, naquele dia específico, isso não afeta o reconhecimento. Tá? Então, isso é comprovado e a solução da Vocollect, ela é sempre repensada e desenvolvida. Os sistemas são lançados novas versões para que o reconhecimento seja cada vez mais efetivo. Tá, ok? Eu vou deixar que o Luiz também complementar essa minha resposta. Rapidamente, só para contar um caso rápido aí. Pra vocês terem uma ideia, um dos nossos separadores, ele é gago. E na hora do treinamento, ele estava mais relaxado, ele falou sem gaguejar tanto, e depois ele começava a gaguejar. Então, essas são peculiaridades que ocorrem, né, no dia a dia. E isso depois, ele fez um outro reconhecimento, porque para gravar a sua voz, na hora de reconhecer, é tudo muito simples. Então, a gente pediu para ele, de novo, fazer falar algumas palavras que o sistema comanda, e o sistema passou a reconhecer sem problema, mesmo para uma pessoa que é gaga, que a gente achava que a gente ia ter que tirar esse colaborador dessa atividade quando a gente implementou voz, e não foi necessário. Ok. Bom, eu vou passar para vocês aí, eu acho que uma última pergunta, a gente já está com o tempo aí estourado, mas muitas pessoas perguntaram isso também. Qual o tempo médio de adaptação dos colaboradores com o sistema e qual o prazo de mudança de uma tecnologia e adaptação aí para um sistema como esse da Vocollect? Existe algum tempo que vocês poderiam comentar, alguma coisa nesse sentido? Tá, okay. Eu vou falar o genérico e aí eu vou deixar o Luiz falar no caso específico da CFRI. Normalmente o que a Vocollect indica é depois do Go Live,
fazer 2 semanas de operação assistida. E depois dessas 2 semanas é ritmo normal. Com relação ao início da operação, né, depois de 2, 3 horas de criada template de voz, o operador já começa a trabalhar. É óbvio que ele vai atingir o pico aí de produtividade em alguns dias. Normalmente aí 2, 3 dias depois de já utilizar. Mas depois do treinamento de voz, ser treinado em 2, 3 horas, ele já sai operando. Eu vou deixar aqui o Luiz complementar com a experiência da própria Cefrim. No nosso caso, no início foi muito difícil, porque eram em torno de 40 pessoas que migraram de uma vez só. E naquela ocasião, a gente cometeu alguns erros, né, de fazer o treinamento num estúdio, ao invés de fazer dentro do ambiente de produção, e tudo isso foi corrigido com o tempo. Então, hoje em dia, normalmente uma pessoa que migra para o sistema de voz, ela passa por um treinamento no local para entender os comandos, etc., em torno de um dia, gravar a voz, ter o reconhecimento, etc., também nesse primeiro dia. Depois ele passa por várias tarefas de treinamento durante 3 a 4 dias, antes de entrar numa tarefa real. Ou seja, em torno de uma semana é o que a gente despende de treinamento. Obviamente, ele vai encontrar um ritmo operacional parecido com os demais com o passar do tempo. Principalmente para ele se habituar com os comandos. Os números, por exemplo, para não ter confusão, tem que ter uma outra linguagem, Uno, enfim, são dados que a pessoa tem que se habituar. Mas, no nosso caso, uma semana em todo tipo de treinamento e efetivamente separando na semana seguinte e ganhando velocidade algo em torno de 2 semanas depois, já quase parecido com os demais. Ok. Bom, então... Oi, pois não, vocês queriam comentar mais alguma coisa? Paula, Luiz? Não. Pode continuar. Não, então, bom, eu tenho muitas perguntas aqui ainda. Eu vou passar todas essas aí para você, Paula, e para você ver e analisar depois. A gente vai encerrando o webinar por aqui, tá? Eu gostaria de agradecer a todos os presentes aí, a Paula, Luiz, pela excelente palestra. Gostaria também de solicitar a todos que respondam à pesquisa que vai ser exibida no momento em que vocês estiverem saindo da sala, e esperamos contar aí com todos em um próximo webinar. Obrigado, Paula. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Tá bom. Um abraço. Tchau.